Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quinta-feira. E vamos conferir o resumo que preparamos para você com os destaques da sessão desta quinta. Essa foi a última sessão ordinária do ano, que antecede o recesso parlamentar. Na 83ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 16 projetos. Um deles, apresentado pelo vereador Fernando Petit, institui o Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho, como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. De acordo com a proposta, este pedido de ajuda será representado por um X na cor vermelha na palma da mão da mulher, o que indica a necessidade da mobilização das forças de segurança. O parlamentar também é autor de outra proposta aprovada, que cria na cidade o Dia Municipal da Umbanda. Na área da saúde, foi aprovada uma proposta de autoria da vereadora Juliana Fraga, que autoriza a criação de uma campanha permanente de conscientização sobre a depressão na infância e adolescência. Ainda no tema da saúde, também recebeu aval favorável dos parlamentares o projeto do vereador Marcão da Academia, que autoriza a instalação de totens de autoatendimento em todas as unidades de saúde. Marcão é autor de outro projeto aprovado. A matéria pretende criar um programa de incentivo ao turismo esportivo na cidade, como forma de movimentar a economia e geração de emprego. Também na área do esporte, um projeto de lei do vereador Renato Santiago, aprovado em plenário, institui o calendário anual do futebol amador. A proposta inclui competições locais das categorias de base, adulto, master e supermaster, tanto masculina quanto feminina. Os parlamentares também aprovaram o projeto do vereador Dr. José Cláudio, que cria o programa Pequeno Agricultor nas escolas da zona rural da cidade. O objetivo é incentivar e conscientizar os alunos sobre a importância da agricultura familiar. Outros projetos aprovados na pauta são de autoria do Poder Executivo. Um deles regulamenta a emissão do atestado de regularidade de construção para permitir que sejam reconhecidas algumas construções edificadas e tributadas na cidade há mais de 6 anos, além de outras questões técnicas. Outra proposta aprovada e enviada pela Prefeitura é o projeto de lei complementar que cria a taxa de licenciamento ambiental para análise técnica e emissão de licenças. Os recursos arrecadados serão destinados ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental. Ainda foi apreciado pelos vereadores o projeto que apresenta regras sobre a qualificação de entidades como organizações sociais para firmar contratos de gestão com a Prefeitura. O último projeto apresentado pelo Executivo e aprovado em plenário pretende reajustar o valor do subsídio para a alimentação dos servidores públicos, que passa de R$ 17,00 para R$ 22,00 a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Outras propostas aprovadas são para a denominação de ruas e locais públicos da cidade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal no YouTube. E como a gente falou, a sessão desta quinta marca o início do recesso parlamentar aqui na Câmara. O recesso garantido por lei é uma pausa nas atividades de cunho legislativo, como as sessões e as reuniões de comissões, mas que não afeta em nada o trabalho administrativo da Câmara, nem a atuação dos gabinetes ou o trabalho de campo dos vereadores, que são mantidos sem alterações. É o que a gente te mostra na reportagem. A Câmara Municipal entra em recesso parlamentar a partir da semana que vem. Isso porque o regimento interno prevê que as sessões plenárias sejam suspensas entre os dias 20 de dezembro e 31 de janeiro. Neste período, as atividades parlamentares, como votações e análises de projetos e também as sessões ordinárias, ficam suspensas, mas as sessões de caráter extraordinário ainda podem ser realizadas. Vale lembrar que o recesso é apenas uma pausa nas atividades exclusivamente legislativas, e mesmo durante esse período, todas as outras atividades da Câmara funcionam normalmente, como o trabalho dos setores administrativos e gabinetes e também os serviços oferecidos pelos canais virtuais de atendimento da Câmara, como Ouvidoria e Fale Conosco, disponíveis no site do Legislativo. O horário de expediente da Câmara também se mantém o mesmo, das 8 horas da manhã ao meio-dia e de 1h30 às 5h30 da tarde. As atividades legislativas serão retomadas a partir do dia 1º de fevereiro, quando os vereadores também irão realizar a primeira sessão de 2022, que marca o término do recesso parlamentar.
todos os debates em plenário, assim como as principais notícias da Câmara e do trabalho dos parlamentares, você acompanha na TV Câmara e também nas nossas redes sociais. E você, está em busca de trabalho aqui na cidade? Se a resposta for sim, então acompanha com a gente a nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho disponíveis no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para adesivador, ajudante de cozinha, ajudante de pedreiro, armador de ferragem, assistente administrativo, atendente de cafeteria, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico diesel, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro de obra, chefe de serviços de limpeza, comprador, copeira hospitalar, cortador ou cortadora, costureira, cozinheiro, cuidadora de idosos, educador físico infantil, empregada doméstica, farmacêutico, fonoaudióloga infantil, instalador de ACM, jardinagem, mecânico de motor a diesel, meio oficial de obras, motorista carreteiro, nutricionista, operador de extrusora, operador de motosserra ou motosserrista, operador de negócios, operador de telemarketing, pedreiro, pintor automotivo, pintor cordeiro, promotor de vendas, representante comercial, técnico em manutenção predial, vendedor, vendedor interno e zelador. Ainda há vaga para pessoa com deficiência, no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar às vagas é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Agora uma pergunta, você curte hip hop? Então saiba que um projeto de lei aprovado na Câmara reconheceu esse gênero artístico como uma manifestação cultural na nossa cidade. A matéria, de autoria dos vereadores Fabião Zagueiro e Rafael Pascucci, também instituiu o dia 12 de novembro como a data oficial de comemoração da cultura hip hop no município, uma forma de valorizar ainda mais os artistas da nossa cidade. Há 20 anos, o hip hop está presente na vida da Raíssa e ela faz questão de mostrar isso nas roupas, acessórios e até na tatuagem que carrega no braço. E o envolvimento com essa manifestação cultural fez com que ela se tornasse grafiteira em 2007. Conhecida como Lady Red, Raíssa vê o hip hop como um movimento fundamental, principalmente na formação de jovens da periferia. Eu vejo muito o hip hop como um movimento de transformação social, né, política, cultural. Então acho que ele tem um papel fundamental, principalmente na cidade de São José dos Campos. Né, essa questão de você transformar os jovens, você agregar algo aos jovens, da gente entender que a periferia ela tem voz e a gente tem que produzir por nós mesmos. E por perceber a importância que esse estilo musical tem na sociedade, a Câmara de São José aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Fabião Zagueiro, em parceria com o vereador Rafael Pascucci, que institui o hip hop como manifestação cultural da cidade, fazendo parte, inclusive, do calendário oficial do município. Para os parlamentares autores do projeto, a intenção é divulgar cada vez mais o movimento, saindo da periferia para os grandes centros. O hip hop é uma manifestação que acontece mais nas periferias. E sim, agora com esse projeto, a gente sabe que a Fundação Cultural já dá esse apoio, mas a gente precisa dar mais força, trazer para as praças, né? Trazer para os centros aqui mesmo para conhecer o hip hop. Uma dança cultural, né, de manifestação, que vários jovens se associam e fazem da dança uma maneira de se manifestar. É uma iniciativa muito bacana para a gente difundir essa cultura e tirar aquele preconceito que nós temos por ser uma cultura nascida na periferia, mas ela é muito rica na moda, na música e em todos os setores da sociedade. Inserir isso na educação é bem importante. De acordo com o projeto, caberá ao poder público estimular o movimento e os artistas de hip hop, promovendo festas, bailes e atividades relacionadas ao gênero musical, principalmente no dia 12 de novembro, definido como data oficial do hip hop na cidade. Tom Freitas, presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, explica que São José já possui alguns projetos voltados para esse público.
E a nova lei pode ampliar ainda mais a força dessa cultura no município. Hoje você tem algumas ações sendo apoiadas já pela iniciativa do poder público, né? A Fundação desenvolve algumas ações dentro das casas de cultura que estão nos bairros, né? Com oficinas culturais nessa área. Com a lei você consegue planejar de forma melhor e potencializar as ações voltadas para a cultura hip hop, né? Para o presidente da Fundação Cultural, ao instituir o hip hop como movimento cultural de São José, a nova lei pode ainda ajudar no diálogo entre as secretarias municipais para o desenvolvimento de políticas públicas na cidade. Eu acho que esse diálogo intersecretarias ele é fundamental para o desenvolvimento das políticas públicas dentro da cidade. A Fundação está dentro desse escopo de desenvolver essas ações em parcerias com as outras secretarias, né? Uma das secretarias que poderá ter esse diálogo com a Fundação Cultural é a de Apoio Social ao Cidadão, pois é lá que está sediado o Centro de Referência da População Negra de São José. Para os parlamentares, o local pode ser um dos espaços utilizados para difundir a cultura hip hop. Hoje a gente tem o Centro de Referência da Cultura Negra. Trazer esse projeto, né, voltado e o hip hop também centralizar aqui. Trazer essa juventude para um local organizado, onde ela possa se expressar, onde ela possa buscar políticas públicas para a juventude e para os problemas sociais que vivem é muito importante. Por isso a iniciativa de projeto de lei aprovado pode trazer muita melhoria para a nossa sociedade em geral. E para quem está inserido no contexto do hip hop, como a Raíssa, ações como estas, promovidas pela Câmara, podem fortalecer ainda mais o movimento na cidade, com o incentivo da participação dos jovens e adolescentes, garantindo a permanência do estilo pelas próximas gerações. Eu espero que no futuro a gente tenha cada vez mais um movimento fortalecido e que a gente tenha condições para isso também, que nem tá em espaços institucionalizados, mas também estar nos espaços periféricos, que é onde são as nossas raízes e origens, né? Então acho que é poder ser respeitado em ambos os espaços, né? Porque na periferia a gente já tem muito esse reconhecimento, mas tá dentro dos espaços e entender que a gente pode ir além. Agora a gente confere os números atualizados da pandemia de Covid-19 aqui em São José dos Campos, no nosso boletim epidemiológico. E vamos ver como fica o tempo na tarde de hoje e também amanhã, sexta-feira. Na tarde desta quinta-feira, o sol aparece entre nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. A máxima é de 27 graus, mínima 19. Na sexta, também há possibilidade de pancadas de chuva durante todo o dia. A máxima não passa de 24 graus, mínima 19. E a gente se despede do boletim de hoje, o último de 2021, mas lembrando que amanhã você também acompanha a última edição do ano do Semana Legislativa. Nós voltamos em fevereiro, ao fim do recesso parlamentar. Muito obrigada pela companhia, pela audiência e até lá!